É isso aí, moçada. Vamos para a nossa continuação aí da aula de número 12. 12, né, Renatão? 13. Essa é a aula 13. Isso aí. Vamos falar de máscara de subrede. Quero ver se você não vai acertar isso aqui em prova, porque você vai assistir essa aula milhares de vezes até entender. E a gente vai mandar junto os exercícios, tá? Mandar junto para você os exercíciozinhos de máscara e você vai desenvolver isso aí até acabar com a dúvida. Tá certo? Então vamos lá. Gente, agora que nós já aprendemos a decifrar o IP, nós literalmente descrevemos as classes, a gente mostrou para você a diferença entre público e privado. Lembrando que o NAT, N-A-T, é o protocolo que faz a tradução de uma rede que só tem endereço privado para a internet dos endereços IP públicos. NAT, o protocolo de tradução de endereços. Tá ok? Essa é a ideia. Agora, dá um look. Aqui, a gente vai falar primeiro da máscara, eu vou representar assim, de rede. Máscara de rede, tá? Máscara de rede. Não é subrede, não, é máscara de rede. Gente, teoria da máscara. É só você guardar isso aqui, ó. Teoria da máscara. A identificação da rede, você vai colocar igual a 1. E nos bits que identificam o host, foi mal. Nos bits que identificam o host, você vai colocar tudo igual a 0. Teoria de máscara, isso nunca muda, é assim que funciona. Teoria de máscara de rede, bits que identificam a rede iguais a 1, bits que identificam o host iguais a 0. Lembra da rede classe A? Lembra? Na rede classe A, naquele desenho fantástico, eu sou apaixonado por esse desenho. Porque ele mostra muita coisa. Naquele desenho, você tem que os 8 primeiros bits na classe A identificam a rede. Está escrito NetID no desenho lá, ó. NetID. Os 8, embora esse seja fixo, aqui para a gente não importa, tá? Foi isso que eu disse com um slide aí que eu coloquei na aula. Eu falei assim, os bits da rede são 8, ou seja, são 256 possibilidades de rede, porém, com a pré-fixação, nós temos aí, né, só 128 no caso. Dá um look. Se na classe A, os 8 primeiros bits identificam a rede, como que fica a máscara da classe A? Eu vou colocar tudo 1. Nos 8 primeiros bits vai ficar o quê? Tudo 1 em binário. Convertir em binário, 255. Gente, você ainda não sabe converter em binário, tem que assistir às aulas de conversão. E depois? Depois, professor, o resto, todos os bits na classe A identificam o host. Então, se todos os outros bits identificam o host, eu vou colocar tudo 0 para achar a máscara. Então, vai ficar aqui 0 e aqui 0. Por isso, a máscara de rede classe A é assim. Ou em contagem de bits, né? Assim, chama-se notação decimal com pontos. Notação decimal com pontos. Tá certo? Esta é a máscara de rede classe A. Notação decimal com pontos, 255.000. Agora, poderia ser em contagem de bits. Em contagem de bits classe A, em contagem de bits. Você escrever o endereço IP barra, olha só o que é máscara de rede, sendo representada em contagem de bits. É o endereço IP da rede, é um endereço IP qualquer dentro da minha rede, barra o número de bits iguais a 1.
da máscara que eu achei. Gente, olhando para essa máscara aqui, quantos bits iguais a 1 eu tenho? 8 bits iguais a 1. Então, é o endereço IP barra 8. Tá? O endereço IP barra 8. Isso aqui é a máscara em contagem de bits. Contagem de bits, vamos colocar entre parênteses aqui, iguais a 1. Iguais a 1. Conte quantos bits são iguais a 1 e manda ver. Coloca o número do endereço barra eles. Vamos fazer para o próximo. Classe B. Máscara classe B. Como que é a máscara de rede classe B? Teoria de máscara. Os dois primeiros octetos identificando a rede. Se identifica a rede, a gente vai fazer o quê? Vai colocar tudo 1, porque é a teoria de máscara. E colocar tudo 1 significa 255, 255. Por isso é que dá 255, 255. E aí, o resto, a gente vai colocar o quê? Tudo 0. Ficou 0 e ficou 0. Tá aí. Em contagem de bits, você vai pegar o número de IP qualquer da classe B, que você está querendo escrever lá, que eu não sei, barra o número de bits da classe, da máscara que eu encontrei para a classe B. Nesse caso aqui, deu 16. Na classe C, se você olhar na figura que eu te mostro sempre na tela, na classe C nós temos os 3 primeiros bits identificando a rede. E o último octeto, desculpa, é octeto, não é bit não. Os 3 primeiros octetos, ou bytes, identificando a rede. O último octeto identificando o host. Então aqui na classe C vai ficar 255, 255, 255, ponto 0. Beleza? Tá aí. Ou seja, o IP em contagem de bits barra 24. Tá aqui. Aí, jovens, você achou as máscaras de rede. Agora, dada essa teoria, como ela está fresquinha na sua cabeça, dada essa teoria, a gente vai fazer o quê? A gente vai achar a máscara de subrede. Máscara de subrede. Gente, tem que tomar cuidado, porque aqui é subrede. Eu não vou ensinar para vocês, por exemplo, a superrede. Existe também a superrede, máscara de superrede. Na máscara de subrede, veja, que sempre vai ter a identificação do host, da rede, seguida da identificação do host. Então aqui vai ter a identificação da rede e aqui vai ter a identificação do host. Professor, onde é que entra a máscara de subrede se uma parte dos bits, eu não sei quantos são, uma parte dos bits, ou 8, ou 16, ou 24 bits, são reservados para a rede, e a outra parte inteirinha são reservadas para o host. Como pensar em termos de máscara de subrede? Pense que você vai roubar, pegar emprestado um pedacinho do host
um pedacinho dos bits do host para identificar a máscara de subrede. Então, gente, a subrede é só o quê? Pegar os bits da rede mais um pedacinho daquilo que era do host. Professor, quer dizer que na subrede eu nunca mexo na máscara de rede? Não. Quer dizer, eu nunca mexo nos bits da rede? Não. Tá? Eu nunca interfiro, eu não vou diminuir os bits da máscara de rede? Não. Sempre os bits da rede estarão, né, intactos. Se o endereço que você está olhando é classe A, vamos fazer um feedback nessa sua memória aí. Se o endereço que você está olhando é classe A, significa que ele tem o primeiro octeto reservado para a rede, e isso não muda. O que pode acontecer? Pode acontecer que são 8 bits para a rede, pronto, não muda isso. Pode ser que ele tenha, num segundo octeto, um pedacinho de bits, por exemplo, 3 bits reservado para a subrede, os outros 5 para dar 8, né, gente? Tem que dar 8. Os outros 5. E daqui para frente, para host. Olha só que legal. Daqui para cá é host. Só que esse pedacinho aqui é o quê? Subrede. É isso que acontece com a máscara de subrede. Detalhe, moçada. Detalhe. Teoria de máscara de subrede. Identificação da rede. Você vai colocar sempre tudo igual a 1. Identificação da máscara de subrede. Identificação da máscara de subrede. Subnet ID. O que você vai fazer também? Colocar 1. Olha, a identificação do host não é igual a 0? Sempre. Você não vai pegar um pedacinho dos bits do host para identificar a subrede? Sim. Então você vai ter que inverter para 1. Aí você identifica a subrede. É assim que é a teoria da máscara de subrede. Com esse esquema aqui, você tem que aprender a olhar e traduzir os endereços. Vamos a um exemplo? O cara vai falar assim na prova, ó. Dado o endereço IP dado esse endereço IP, tá ok? Dado esse endereço IP, qual é a máscara de rede? Qual é a máscara de rede? Qual é a máscara de rede desse endereço IP em notação decimal por pontos? Dá essa expressão na prova e pergunta: qual é a máscara de subrede? Qual é a máscara de rede em notação decimal por pontos desse endereço? Gente, lembrando que o cara já te deu a máscara. A máscara dada aqui, ó, é o endereço IP barra o número de bits iguais a 1 para formar a máscara. Só que ele quer a notação decimal por pontos, ou seja, eu vou escrever 19 bits iguais a 1 e vou achar a máscara
para esse endereço. Gente, esse endereço que eu escrevi aqui é um endereço classe A, B ou C? Ó, professor, como é que eu faço para saber? Como é que você faz para saber? Tem que assistir a aula passada. Na aula passada eu decifrei quais são as classes. Tá? Então, esse endereço IP aqui é um endereço classe B. Se é classe B, é certeza que a máscara desse endereço de subrede, porque ele pede para você achar a máscara em notação decimal por pontos. Então, eu sei que isso aqui já é presente na máscara. Por que você sabe, professor? Por que sua máscara já tem 255, 255? Gente, porque o endereço é classe B. E sendo o endereço classe B, como é que eu vi? Eu olhei e traduzi daquilo que eu fiz na aula passada. Você tem que estudar a online anterior aí. Traduzi. Tá ok? E vou escrever a máscara. Agora, é fácil também fazer isso aqui, moçada, ó. Não são 19 bits iguais a 1? É isso que isso aqui me conta. Esse valor aqui fala, tem 19 bits iguais a 1 na sua máscara. Se eu coloquei 255, 255, quantos bits iguais a 1 já coloquei? Como é que você sabe disso, professor? Porque aqui tem 8 bits e aqui tem mais 8 bits. Só falta eu escrever 8, 8, 16, 17, 18, 19, tá ok? Bits iguais a 1. Gente, pega 255 e transforma igual em binário. Vai ficar tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 8. Então, vai ser um monte de uns aqui, 8, vai dar 255. Por isso que eu escrevi 255, para facilitar. Para não ficar escrevendo tudo 1. Então, deu 8 mais esses 3 aqui. Que são os bits o quê? Da subrede. Olha os bits da subrede, o resto do 0. Gente, essa é a minha máscara. Essa é a máscara de subrede. Só eu converter agora de binário para decimal. A minha máscara vai ficar 255, 255, 128 mais 64, 192, 192 mais 32, 224. Tá ok? 224, 0. Está aí. Então nós temos 255, 255, 224, 0. Isso aqui, ou barra 19, são a mesma coisa. Tá, moçada? Essa é a máscara para essa situação. Gente, aí o cara pode perguntar assim, quantas subredes eu consegui formar com esse número? Aí eu tenho, o quê? 3 bits para subrede, não foi? Não é classe B? Tá aqui. Agora esse aqui não é 1, então dá subrede. E o resto, tudo para host. Tá aí, ó. Olha só, gente. Fiz a mesma análise. Quantos são os bits da rede? 16. Quantos são os bits da subrede? 3 bits. Quantos são os bits do host? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vamos criar uma outra teoria com relação a isso. Fazendo essas identificações, a gente cria uma outra teoria. Só lembrar que então, nós temos, para a identificação da rede, ó, identificação da rede aqui, 2 elevado a 16 redes. Para a identificação da subrede, nós temos 2 elevado a 3. E para a identificação do host, nós temos 2 elevado a 13. Porém, para a identificação do host é 2 elevado a 13 menos 2. Tá? 2 elevado a 13, o que sobrar de 2 elevado a 13 menos 2. Por quê? Porque na teoria do host, nós temos que
Sempre o primeiro e o último não podem ser identificados como host, sim como endereço da rede do host e de broadcast do host. Tá aí. Vamos fazer, tá ok? Há algumas ações. Moçada, você precisa verificar isso aqui, ó. Você precisa verificar isso aqui, ó. Ó, isso aqui que é o importante. Eu tenho aqui os bits da rede, da subrede e do host. Tá? Bits da rede, da subrede e do host. Nos bits da rede, os bits do endereço da classe. Ele fala classe A são 8 bits, classe B são 16, classe C são 32. Desculpa, 24. E aí você vai pegar um pedacinho do host e lembrar isso aqui, ó. Identificação da rede, 2 elevado a n. Identificação da subrede, 2 elevado a n. Identificação do host, 2 elevado a n. E o resultado, menos 2. Por que menos 2, moçada? Porque nós temos o chamado endereço de rede e o endereço de broadcasting. Gente, esse menos 2 aqui é porque o host ele tem um endereço que identifica a rede em que ele está e o endereço que indica quando você quer falar com todo mundo daquela rede. Mande direto para a rede. Ou seja, falar com todo mundo. É o endereço de broadcast. Tá certo? Gente, teoria de endereço de rede, teoria de endereço de broadcast. Olha só, olha só. Você vai pegar teoria. No endereço de rede, você vai pegar o IP. Você vai pegar o IP. Qual o IP? O IP que o cara te deu. O IP dado. O IP ele vai ter 4 octetos. Você vai contar onde é que para os bits da máscara de rede ou subrede. Gente, lembra do exemplo anterior, que era 170, 40, 50, 0? Não eram 19 bits? Eu vou contar 19 bits. Parou aqui. Olha. Gente, teoria de endereço de rede de broadcast. Eu contei, esse corte aqui significa máscara de rede mais subrede. Tá? Onde parar, daqui para lá eu disse para você que é a identificação do host. O que sobra é a identificação do host. Então eu peguei os bits emprestados do host mais os bits da máscara e sobrei. Aqui, ó, filma bem essa figura, aqui. Para você achar qual é o endereço de rede. Gente, é o IP, aqui é o IP, é o número que o cara deu, o IP que o cara deu. Não é a máscara. A máscara só serve para você saber onde cortar. O endereço de rede vai ser quando você colocar todos esses bits iguais a 0. O endereço de broadcast vai ser quando você colocar todos os bits do host iguais a 1. Certo? Todos os bits da rede iguais a 0. Todos os bits do broadcast iguais a 1. No endereço IP que o cara deu. Depois que você cortou a máscara de rede mais subrede. Cortou. Vem, acha rede e acha broadcast. Vamos dar um exemplo? Pega isso aqui, ó. O IP dado no exemplo, 170.40. Como é que escreve 50 em binário? Tá? Como é que escreve 50 em binário?
vamos fazer? (50 em binário) é assim, ó. Fazendo as contas. Isso aqui é 50 em binário. Ponto. O último número aqui é o 0. Ou seja... Gente, esse foi o IP que eu dei no exemplo anterior. 170, 40, 50, 0. Aí, ele falou assim, barra 19. O que é barra 19? Vamos contar 19 bits iguais a 1 e cortar. É o endereço da rede, máscara de rede mais subrede. Veja que eu esqueci, a máscara só serve para quê? Quantos bits tem a máscara? Então tá aqui, ó, moçada. Aqui tem 8 bits, porque é o primeiro octeto. Aqui tem 8 bits, porque é o segundo octeto. E aqui tem 8 mais 8, 16, 17, 18, 19. Vou cortar aqui, ó. Isso aqui, daqui para lá não muda. Daqui para lá não muda. Para trás não muda. Rede mais subrede não muda. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer para achar o endereço de rede? Vou zerar tudo isso aqui igual a 0. Achei o endereço de rede. E vou... Tudo isso aqui igual a 1, achei o endereço de broadcast. Então é só você escrever, vai ficar 170.40.001 e o resto tudo 0. Ponto 0, porque já zerei. Então o que é isso aqui? Qual que é o endereço de rede? Vamos converter de binário para decimal. Assim, ó. 170.40. Converte 001, 00000. 32.32.0. Por quê? Porque termina com tudo 0. Agora, qual que é o endereço de broadcast, nesse caso? Nesse caso, quando eu cortar aqui e colocar tudo 1, vai ficar assim, ó. 170.40.001, cortou. Daqui para lá tudo 1. Olha, eu não coloquei tudo 1, mas coloquei 255, que é igual a tudo 1. Beleza? Ou seja, vai ficar transformando em decimal agora. 170, 40, o quê? Como é que fica isso aqui? Fica 255 63. Tá ok? 63, 255. Este é o endereço de rede. E este é o endereço de broadcast. Moçada, se você assistir a aula de novo, você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Aí a gente vai vir agora, é só mandando com exercícios. Vou introduzir os exercícios, fazer 5 exercícios aí para você ter uma ideia de como exercitar essas ações aí dentro. Beleza? Então,